Senhoras e senhores, bom dia. Na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, e de acordo com o edital número 10 de 2025, com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Municipal 5.192 de 2018, e garantindo a gestão democrática desta cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, referente à consulta pública do projeto de lei de iniciativa dos vereadores Dr. Paulo de Tarso e Jefferson Vieira, que altera a Lei número 5.428, de 18 de janeiro de 2023, para incluir o aniversário do Distrito de Potunduva no calendário oficial do município. Desejando bom dia a todos, registro inicialmente a presença dos vereadores, nosso presidente da Casa, Jefferson Vieira, Dr. Paulo de Tarso, que é nosso companheiro e autor do projeto, e o Dr. Rodrigo Campanhã Ávila Franco, membro da CCJ, meu companheiro na comissão. Registro também a presença da secretária da Igualdade Racial, Luciene Camargo, e da secretária adjunta da Secretaria da Cultura, Marilda Cecília Paulucci, minhas amigas, sejam bem-vindas, assim como os demais presentes. Antes de dar início às manifestações, faremos a leitura do projeto objeto da audiência. Doutor Rodrigo, por favor. Projeto de lei do Legislativo que altera a Lei número 5.428, de 18 de janeiro de 2023. Artigo 1º. Fica incluído o inciso 11 no artigo 12 da Lei número 5.428, de 12 de janeiro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação, aspas, artigo 12, inciso 11, aniversário do Distrito de Potunduva, a ser celebrado anualmente no dia 29 de julho. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Os autores Jefferson Vieira e o Dr. Paulo de Tarso. Informo a todos que a consulta pública ao projeto de lei ficou disponível no site da Câmara Municipal entre os dias 19 de fevereiro e 21 de março e contou com a participação de 25 pessoas, sendo que deste total, 24 votaram favoravelmente ao projeto e uma pessoa votou de forma contrária ao projeto. Passamos a palavra, então, ao primeiro autor do projeto de lei, vereador Dr. Paulo de Tarso. Com a devida licença, a nossa presidente, nosso presidente, companheiro vereador Dr. Rodrigo, membros aí da plateia, pessoal que nos assiste aí pela TV Câmara. É com uma grata satisfação que a gente faz parte hoje aqui dessa mesa que vem dar notoriedade ao nosso distrito. Acho que pode ser uma pequena ação, né? Falar, mostrar, colocar no calendário, mas eu espero que essa pequena ação venha trazer um sentimento de orgulho. O distrito de Potunduva traz em si uma gama de emoções, tradições, contos, histórias familiares, empenho, desilusões. É uma comunidade pujante e muitas vezes distante da realidade aqui da nossa cidade, infelizmente. Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, motivo de festa. Às vezes não é só festa, né? A gente tem que ter provavelmente esse dia para lembrar da existência do distrito, mais do que fazer festa. Que esse dia seja também no coração das nossas autoridades motivo de lembrança de uma população muitas vezes esquecida muitas vezes pelo poder público, sem deixar que não deixam de lembrar dos recursos que vêm de lá para cá através de impostos e tudo mais. Mas é um povo que merece respeito.
eu não podia pensar de outra forma. Ali, a maioria dos senhores não sabe, mas é também o berço da minha família. Ali na rua Santa Catarina, abaixo do posto de saúde, morava a minha bisavó, a Filomena, que era parteira, rezadeira ali da época. Ali nasceram meus avós, minha avó Antônia, meu avô Cesarino, meu pai, meus tios. Então a gente tem ali uma grata lembrança do tempo de infância, quando a gente ia buscar lá minha bisavó Catarina, que na sua cadeirinha de balanço recebia lá a gente. Então eu acredito que marcar essa data, que não seja apenas a questão da comemoração, mas sim, quem sabe, o primeiro estampido, a primeira luz a brilhar numa história futura, de dias melhores para o nosso distrito, e que tenhamos nessa data muitos motivos para comemorar, tá? Quem sabe, senhor presidente, com a notícia de que a Lagoa Preta está em dias de ser apropriada pelo município, para quem sabe de lá trazer o Parque da Lagoa Preta, que vai ser um marco histórico naquela região. Vou ficar muito feliz, que é um sonho que a gente traz já de várias décadas aí, desde quando a gente conheceu. Então, que o dia de hoje seja apenas um start, né? Que essa lembrança seja mais do que duradoura, permanente, não apenas para festas, mas sim lembrar dessa população que precisa do poder público mais presente do que nunca. Muito obrigado a todos. Doutor Paulo, nós que agradecemos tanto a autoria do projeto, junto com o nosso querido presidente Jefferson, como as palavras dirigidas ao distrito, aos moradores. Enfim, a nossa cidade precisa estar integrada, e o distrito é a alma pungente da nossa cidade. Passo a palavra, então, ao nosso presidente e autor do projeto também, Jefferson Vieira. Bom dia, presidente Dani Rodrigueiro, ao Rodrigo Campanhã Ávila Franco, componente da comissão, que realiza nesta data tão importante para o nosso distrito, essa audiência pública. Também quero parabenizar o Dr. Paulo de Tarso por estar conosco, apresentando esse projeto a esta Casa de Lei, para que possamos dar o respeito que o nosso distrito sempre mereceu por parte do município de Jaú. Hoje é uma data muito importante, porque nós vamos oficializar, e independente de quem estiver nessa casa representando o distrito, ou se não tivermos, independente de quem seja o próximo prefeito, Potunduva, nesta data, sempre será lembrado nos meios de comunicações oficiais da Prefeitura Municipal de Jaú e também da Casa de Leis aqui da Câmara Municipal de Jaú. É claro que eu estaria muito mais feliz se nós estivéssemos comemorando a data do aniversário da emancipação do nosso distrito, que seria aproximadamente no dia 28 de março de 1990, quando lutamos pela primeira vez pela emancipação. Chegamos a marcar o plebiscito no distrito de Potunduva. O plebiscito foi unânime, 98% favorável à emancipação do distrito e 2% contrário, mas infelizmente na época, por questões políticas, o prefeito, na época, Sigefredo Griso, ele entrou com um mandato de segurança em Brasília e impediu o sonho da nossa emancipação política. Passados os tempos, a briga começou a ficar forte novamente com as redes sociais. Através das redes sociais, emancipalistas de todo o Brasil se reuniram e começamos a fazer as caravanas a Brasília, na época, quando governava a presidência a Dilma, a nossa presidente. Conseguimos fazer com que o Congresso votasse a emancipação de Potunduva, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Foi época de comemorações nos distritos de todo o país, mas infelizmente a presidente na época vetou o projeto e hoje o nosso sonho volta à estaca zero. E sendo bem realista, se a lei que estiver lá for aprovada, Potunduva vai demorar muito tempo para poder participar de um processo de emancipação, pois conta na lei que no estado de São Paulo, o distrito, para ser emancipado, tem que ter 20 mil
moradores, 20 mil habitantes. Então, é um caso que vai demorar muito para a gente poder, acho que a gente não vai chegar nessa data. E é por isso que é importante nós, atualmente, nos dias de hoje, dar o respeito que Potunduva sempre mereceu. E esse projeto, registrando a data como parte do calendário oficial da cidade, com certeza vai trazer esse respeito. Nós já tivemos desse governo, na comemoração do aniversário, shows jamais vistos em Potunduva. Tivemos lá Frank Aguiar, Fala Mansa, Grupo Tradição. A festa está sendo muito bem vista pela população. Lá a gente também, através da festa, estamos ajudando os comerciantes locais que fazem as suas barracas lá. E esse projeto só vem então a aumentar a tradição dessa festa, que em parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Administrações Regionais, possam agora ficar mais tranquilos para poder investir o dinheiro público nessa festa, pois quando se trata de no calendário oficial, essa liberdade se torna mais transparente e também os prefeitos que virão, os secretários ficarão mais tranquilos para poder fazer esse investimento. Então quero agradecer aqui a presença do pastor Wagner, do David Turola, do Janderson representando a subprefeitura, da nossa secretária da Igualdade Racial, a Luciane, da Marilda representando a Secretaria de Culturas, aos assessores que colaboraram com a elaboração desse projeto e a vocês que participaram principalmente através das redes sociais, fazendo a votação, foi 24, um voto contrário, 24 votos favoráveis para que esse projeto pudesse ser realizado. Infelizmente o nosso companheiro Márcio Campos, ele estava com outro compromisso nessa data, ele não pôde estar presente aqui nesse momento, mas também é favorável, está torcendo para que seja aprovado, para que Potunduva cada vez mais tenha o respeito, como eu sempre disse aqui, que nós sempre merecemos. Eu nasci no distrito de Potunduva em 1975, lá eu moro e resido até hoje, e estou tendo a possibilidade de poder fazer a minha parte e entrar também na história do distrito, juntamente com Paulo de Tarso, na elaboração desse projeto. Muito obrigado a todos e vamos lá, Potunduva. Parabéns aí pelo projeto e em julho temos mais motivos para comemorar, se Deus quiser, com outras obras que serão inauguradas no nosso distrito. Obrigada, presidente. Quero registrar aqui a presença da minha companheira, Rafaela, vereadora, que está chegando para se juntar a nós e fazer parte desse momento tão especial. Seguindo o protocolo, nós vamos passar a palavra para os inscritos inicialmente. Então, com a palavra agora, o membro da Associação dos Moradores do Distrito de Potunduva, senhor Wagner Aparecido Francisco. Rafa. Bom dia a todos, cumprimentar a mesa, bom dia presidente da comissão, a doutora, o vereador Rodrigo, doutor Paulo, Jefferson, em especial doutor Paulo e o Jefferson, que são os autores. Esse projeto é importante para nós em Potunduva, né? Os amigos que estão nos vendo pela TV, Deus possa nos abençoar nesse dia. Eu não vou fugir daquilo, eu sou ministro da Palavra do Senhor, pastor, né? E eu vou recorrer à minha fala, primeiramente a um versículo da Bíblia. A Bíblia é para nós cristãos, né? O nosso livro de regra de vida, onde a gente busca aí a inspiração para as ações que a gente se propõe a fazê-las, né? O livro de Mateus, capítulo 12, versos 25, diz assim, ó: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa contra si mesmo não subsistirá. A palavra de Deus, nosso Senhor Jesus, é a verdade. Toda cidade dividida, ela, ao invés de ir para frente, ela vai para trás, né? Normalmente, quando há união, as forças elas se aumentam, a gente consegue um contentamento maior, consegue compreender as demandas e as dificuldades. Eu mudei para Potunduva, eu saí de Jaú para mudar para Potunduva em 2008 e fui com a função de desenvolver uma igreja, uma comunidade naquele local.
não tinha vínculo com o local, não conhecia praticamente ninguém. Mas quando eu cheguei em Potunduva em 2008 para desenvolver um trabalho, algumas coisas me chamam a atenção. E a principal dela foi a característica do povo daquele local se achar excluído da cidade de Jaú, do seu poder executivo, do seu poder legislativo. Eu me lembro que em 2008, Potunduva era a véspera de uma eleição, Potunduva não elegeu vereador nenhum, não tinha vereador nenhum. E a gente, morando ali recentemente, eu comecei a ver algumas dificuldades que Potunduva tinha e que Jaú não tinha mais. Engraçado, que somos todos jauenses, o carnê do IPTU chega na casa de todo mundo e ele passa a linha do trem, chega em Potunduva também rigorosamente, não falha, né? Nem sempre os serviços passam a linha do trem, mas o carnê do IPTU não nega, ele passa. E Potunduva, com muitos bairros, né, um lugar com 13 mil habitantes, naquela época a gente já calculava 12 mil habitantes, eu me deparei com uma situação que, até marquei aqui para não me esquecer, por exemplo, Jaú naquela época tinha um slogan que era uma cidade 100% de esgoto tratado, o Jefferson lembra disso, mas Potunduva não tinha esgoto tratado, né, Jefferson? Com um detalhe, a gente pagava na conta o tratamento de esgoto e não usufruía do mesmo benefício que, teoricamente, nós jauenses teríamos que ter. Então, convivíamos com os deveres e não com todos os direitos. Uma outra demanda que eu observei, além do tratamento que Potunduva, e a população se sentia muito excluída, era a questão, por exemplo, da subprefeitura, né? A gente tinha uma subprefeitura, o subprefeito tinha até um status de secretário, porém a subprefeitura não tinha status de secretaria. Ela não existia na administração, tá? E as coisas aconteceram ao longo dos anos aqui, e elas não foram de Jaú para lá, foi de lá para cá, foi por meio de muita briga, nós brigamos muito para ter a secretaria que tem lá hoje. Foi luta, foi abaixo-assinados, porque nós entendíamos que Potunduva tem que ter uma participação na administração como secretaria, como a gente tem. A secretaria que governa Potunduva e os demais distritos. A mesma coisa, o tratamento de esgoto foi por meio de muita luta, e só em 2014, de fato, aquela frase que Jaú é 100% esgoto tratado se cumpriu, porque agora 10% da população de Jaú, que é Potunduva é 10% da população. Só anos depois a gente foi ter esse mesmo direito que tínhamos depois de anos pagando esgoto, que não usufruímos desse benefício. E talvez o maior de todos foi o passe integrado, né? Jaú desfrutava do passe integrado, e por muitos anos a população de Potunduva sofria, principalmente no quesito profissional, empresários de Jaú optavam por funcionários que morassem em Jaú e não em Potunduva, porque Potunduva tinha que usar o transporte público, como não tinha direito ao passe integrado, tinha que descer fora do terminal e pagar outra vez, o que tornava caro trazer um funcionário de Potunduva, que ficava o dobro do transporte público. Por meio de muitas lutas, por muitas vezes estivemos aqui. Eu lembro que um ano que a gente ficou o ano todo mês indo aqui, colocando faixas, tivemos que recorrer ao Ministério Público, até então a gente conseguiu usufruir de um direito que era o passe integrado. Sem contar outras coisas que não dá tempo de pontuar aqui, mas que de uma certa forma, ela sempre colocou Potunduva num segundo plano, no quesito de direitos que nós temos nessa cidade. A gente entendeu que a gente precisava ocupar espaços, que a gente precisava participar de decisões do município. Sempre tivemos uma associação muito ativa, e além da associação de moradores também, começamos a fazer uma mobilização com os moradores, tanto que já em 2 mandatos, Potunduva tem 2 vereadores, e 2 vereadores muito bem votados, coisa que antigamente não se elegia, quando elegia com poucos votos. Hoje o Jefferson e o Márcio estão aqui, tivemos até um 3º morador de Potunduva, recentemente, algumas sessões atrás. Outra coisa que chamou a atenção, que a gente descobriu que, por exemplo, havia os conselhos municipais na cidade de Jaú, vários conselhos, desenvolvimento econômico, saúde, educação, cultura, há vários, e nenhum Potunduva se fazia presente, ou seja, esses conselhos participavam das decisões do município e Potunduva não tinha voz.
Primeiro conselho que a gente conseguiu, quando entendemos que havia os conselhos e não tínhamos, foi desenvolvimento econômico. No outro mandato ainda, por meio de muita luta, gabinete por gabinete, conversa com o prefeito, com vereadores, em alguns conselhos, deveria ter em todos, porque tem que se levar em consideração a distância dos distritos, suas peculiaridades, suas dificuldades, e Potunduva, assim como Vila Ribeiro e Pouso Alegre, deveriam ter participação em todos os conselhos, cultura, saúde, e participar das decisões que vão ao município. Em algumas temos, e conseguimos em alguns conselhos ter cadeiras para que nós pudéssemos discutir junto com outros órgãos da cidade benefícios de Potunduva. Então Potunduva, por meio de muito esforço, tem tentado ocupar um espaço. Fiquei muito feliz em ver que essa casa, ela quer dar um espaço para Potunduva agora, que lhe é de direito. A história do início de Potunduva, do seu povoado, vem antes de Jaú. É mais antigo que Jaú. E pasme, se me falha a memória, eu acho que nem do hino da cidade nossa consta isso. Entendeu? Então a gente precisa entender que a cidade ela é num todo e ela precisa atender todas as demandas. E quando o distrito de Potunduva agora vem nesse projeto, que vai, de uma certa forma, reconhecer a sua história, sua importância, sua cultura nordestina, que é muito forte em Potunduva, e agora nós temos a festa nordestina, que o nosso vereador disse muito bem, que também surgiu de uma luta da Associação de Moradores, ainda no outro governo, e que ganhou um outro nível com o Jefferson, com o Ivan, com essa Câmara, deram o tamanho que tem, mas reconhecer sua cultura nordestina também, nordestinos que vieram, trabalharam e ficaram em Potunduva, têm famílias, pagam impostos, votam ali, né, construíram a sua vida ali no distrito de Potunduva e fazem parte da nossa cidade, e agora, de pouquíssimos anos para cá, parece que a cidade enxergou essa cultura. Olhar para o nosso rio Tietê também, são 16 quilômetros, né, Jefferson, de margem de rio Tietê, que é muito usado por outras cidades. Há anos atrás soubemos que Pederneiras, 25% do que ela arrecada vem do rio. E quanto Jaú arrecada do rio? A Lagoa Preta, como disse o Dr. Paulo aqui, um fenômeno, um lugar lindo, maravilhoso, único, mas que infelizmente até hoje o município não conseguiu enxergar. Mas eu acredito que com esse projeto que pretende incluir o aniversário de Potunduva no calendário oficial do município de Jaú, faz não só que Potunduva cresça, mas que Jaú olhe para um lado rico da cidade também, e que possamos crescer junto. Eu disse aqui um versículo bíblico, e há um outro versículo que é o Salmo 133:1, que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom quando nós reconhecemos a importância das pessoas, dos lugares, da sua história, da sua cultura, das suas coisas. E eu acredito que, aparentemente, um gesto simples, né? Que é caneta, que é incluir mais uma data, mas não é simples na essência daquilo que representa para uma comunidade. Poder ver que, de fato, a nossa data, o nosso aniversário, o nosso povo agora, de fato, faz parte do calendário oficial da cidade. Eu agradeço aos vereadores, ao Dr. Paulo, ao Jefferson, à comissão. Espero que siga o seu trânsito de forma normal, que passe e que Potunduva esteja mais essa conquista aí. Muito obrigado, que Deus abençoe nossa cidade, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastor. Dando sequência, convido também o diretor da Secretaria Regional, senhor Janderson Antônio Godoy Benedito, para fazer uso da palavra. Oi? Pode. Bom dia a todos, nobres vereadores, pessoal da mesa aqui, o nosso pastor Wagner, David Torola, nossa amiga ali. Eu não sou muito de falar não, mas estou aqui feliz pela oportunidade que me deram sou morador do distrito de Potunduva. Estou aqui representando o nosso distrito, subprefeitura, está nosso amigo Gé Vieira aqui. Estou aqui muito feliz pela essa data, né, que a partir de agora vamos ser reconhecidos.
no calendário da prefeitura, porque acho que vai ter novos olhos, né? A partir de agora, nós vamos poder enxergar a gente melhor lá na hora. Se Deus quiser, coisas melhores virão agora, aqui para frente agora, com essa festa também, que agora, como eu estou fazendo parte agora, junto com a cultura, faço parte da organização dessa festa, que sempre estou feliz com isso, graças a Deus. E escrevi uma pequena... Oficializar essa data é reconhecer um legado e garantir que as futuras gerações conheçam o nosso distrito de Potunduva e nossa festa nordestina, e preservar música, a culinária e os costumes que hoje faz parte da nossa vida. Potunduva vai ser mais forte com tudo isso, Gé. Vai ser mais rica, mais valorizada, e com essa data sendo permanente, a vitória vai ser nossa. Daqui para frente vai ser melhor para todos nós que estamos aqui. Muito obrigado pela... Muito obrigada, Janderson. Queria convidar agora e passar a palavra para o chefe da seção da Secretaria da Igualdade Racial, David Torola, por favor. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer vocês pelo convite e pela sua oportunidade de estar presente aqui na tribuna. E hoje eu gostaria de falar muita coisa, mas o pastor Wagner resumiu tudo que aconteceu na nossa história com essa evolução, né? O pessoal começou a passar a linha, né, pastor? Então, nós começamos agora a perceber a importância de Potunduva, os valores que nossa terra tem, né? Os valores que a própria Secretaria de Cultura investiu, proporcionou para a comunidade. E, primeiramente, queria dizer que, graças ao pastor, eu pude participar dos conselhos e conhecer tudo relacionado com o meio ambiente, o que poderia proporcionar melhor para o desenvolvimento da comunidade. E o pastor me deu essa oportunidade, foi ali que comecei a conhecer melhor a política, participar, ter voz, né, trazer benefícios de alguma forma. E a data em si, né, o aniversário de Potunduva, a gente comemora há muitos anos. Nos projetos sociais, na própria... O aprendizado dos alunos, a gente fala da importância da data, a data de criação, o que pode acontecer nesse período, qual é a evolução, contar um pouco da história da construção do próprio distrito, né, com as datas e tal. A importância também desse legado que Potunduva pode buscar através do nosso turismo, né, do Rio Tietê, agora politicamente bem representados. E eu trouxe de presente aqui alguns exemplares do livro, né, que conta um pouco dessa história da relação de Frei Galvão com Potunduva, com o nosso município. Vou presentear depois a mesa, tá? Esse livro está disponível digitalmente também nos canais Frei Galvão Via Luz, depois eu entrego para vocês. E é isso, queria parabenizar Potunduva e a mesa diretora por incluir essa data tão importante no calendário de eventos, formalizando, né? Potunduva que comemora agora 89 anos, rumo ao seu centenário, que é muito importante, a partir de agora, a gente transformar essa data em algo tradicional, como ter a nossa quermesse com a missa campal lá no santuário, que também é patrimônio imaterial, né? Foi votado, foi aprovada essa lei, transformando o santuário em patrimônio imaterial, desculpa, certo? E é isso. Muito obrigado e parabéns. Vamos aprovar essa lei. Obrigada, David. Eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo. Bom dia, presidente da CCJ, colega Dani Rodrigueiro, presidente Zé Vieira, vereadora Rafa, membros do distrito, pastor Wagner, Janderson, Deivão, secretária Luciane, secretária adjunta Marilda e público que ainda nos assiste aqui. Primeiro que nós estamos aqui por uma questão, regimental, legal, que é
ter que existir uma audiência pública e eu estou como membro da Comissão de Constituição e Justiça nesse momento. Vou usar uma expressão, Deuscidência, não é coincidência. Ter sido eleito, depois compor a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vir para debater um projeto relacionado ao distrito de Potunduva. E por que você está falando tudo isso, Rodrigo? Porque o meu pai tem uma história no distrito de Potunduva. Meu pai foi subprefeito de 1992 a 2000, numa época muito difícil, até. E então, na minha pré-adolescência, toda semana, chegava de sábado e domingo, o nosso passeio era ir para Potunduva. Vamos lá para o distrito. E à noite, às vezes de semana, jogar futebol, ter os campeonatos que tinham lá. Então, frequentei o distrito de Potunduva na minha adolescência. Me sinto de casa, né? Não como vocês, não consigo enfrentar as dificuldades que vocês enfrentam, mas sei o quanto o meu pai buscou, de alguma forma, contribuir com um pouquinho, né? Hoje, no distrito, existe uma rua com o nome do meu pai. E domingo passado, eu nem sabia nem da audiência, eu fui para o distrito de Potunduva tentar. Vamos ver qual é a rua do meu pai. Não acho no Google Maps. O Maps não consegue identificar qual é a rua. Acho que é Geraldo Valentim 2. Eu andei lá 3 ou 4 ruas, mas não tem o nome nas ruas. Então, são demandas que nós precisamos ainda melhorar no distrito. Então, parabenizar os autores, talvez agora essa singela inclusão aí no calendário do município, o distrito possa se fortalecer ainda mais e contar com nossos préstimos. Embora vocês tenham 2 representantes lá, usem e abusem do meu mandato, e acho que esse é um recado de qualquer um de nós aqui, que vocês precisarem. Era isso, presidente. Obrigado. Eu que agradeço. Por favor, minha amiga Rafaela, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, parabéns à comissão por essa audiência pública, na figura da presidente, minha colega vereadora Dani Rodrigueiro, ao presidente desta casa, Jefferson Vieira, que é um grande representante, junto do Marcinho Campos, o outro colega vereador do distrito de Potunduva. Quero cumprimentar aqui os representantes do distrito, as secretárias, a Secretaria Municipal de Igualdade Racial, de Cultura, que estão aqui presentes, porque falar do distrito de Potunduva é uma verdadeira missão, e imagino que para vocês aqui, representantes do distrito, é um compromisso imenso, e nosso papel aqui, enquanto vereadores, é trazer essa demanda e defender essa pauta. Então, pode contar com a força desta casa. Eu que acompanhei por diversas vezes inúmeras situações e problemas relatados pelo pastor na tribuna, enquanto repórter, e hoje estou aqui vereador, então pode contar com o nosso trabalho nesta casa. Parabenizar os autores do projeto pela relevante importância e preocupação de trazer no calendário oficial o aniversário do distrito de Potunduva, porque esse é um gesto de reconhecimento, de valorização da história da nossa cidade. E é isso que a gente tem que destacar. Muito obrigada. Agradeço. Vou passar, então, a palavra à secretária da Igualdade Racial, Luciane Camargo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Eu, como secretária de Igualdade Racial, eu também acho importante a valorização do povo, inclusive o povo nordestino do distrito de Potunduva, porque como a minha secretaria, ela luta por
por uma igualdade igualitária, eu acho que eles também têm, eles não, porque não é uma pessoa, não são diferentes, né, da gente, mas tem que ser incluído o calendário. Era o que eu tinha para falar. Obrigada, secretária. Passo, então, a palavra à secretária adjunta da Secretaria da Cultura, Marilda Cecília. Bom dia a todos, bom dia, presidente, em nome do qual cumprimento a todos os presentes. Para a Secretaria de Cultura, é muito importante esse momento hoje, considero até um momento histórico, porque, se não me falha a memória, esse ano estaremos comemorando 90 anos do Distrito de Potunduva. E eu tive a felicidade e a oportunidade de estar à frente da secretaria, tanto que hoje falo em nome do secretário Murilo, nosso secretário interino, à frente da secretaria, e presenciei, participei, estive à frente em todos os investimentos, toda a proposta dentro do segmento cultural e histórico e artístico que o nosso prefeito Ivan encaminhou ao distrito durante esses 4 anos de gestão. Inserção no calendário de eventos só vem a fortalecer, visto que a gente tem planejado todos os eventos para a cidade de Jaú e para o distrito de Potunduva com os mesmos moldes, com a mesma qualidade, com a mesma estrutura, com a mesma equipe, trazendo uma referência, um diferencial, e só vem a fortalecer ainda mais todo elemento histórico, o Rio Tietê, o Santuário de Frei Galvão, as propostas nordestinas, culturais e artísticas, vindo a fortalecer ainda mais o segmento e trazer aí novas ações, novas atitudes. E, em meu nome, mas eu acredito que seja um pensamento para todos vocês, com a inserção no calendário de eventos, talvez a subprefeitura possa ter um planejamento junto à gestão, junto à administração, ao prefeito Ivan Cassaro, para que tenha no distrito uma pessoa relacionada à cultura, à Secretaria de Cultura e Turismo, que trabalhe junto à subprefeitura nesse segmento, visto que nós temos base lá de educação, base de saúde, base de esportes, e não temos um representante da cultura dentro do distrito. E nada como um morador, uma pessoa do local, para trabalhar as políticas públicas e realmente ver o que é ideal para que seja desenvolvido e trabalhado dentro do segmento. Parabéns a todos, e nós, da Secretaria de Cultura e Turismo, em nome do nosso secretário, de novo, com certeza, ficamos muito felizes com a proposta e nada mais que merecedor. Obrigada. Vou abrir a palavra aos presentes, se alguém quiser fazer uso da palavra. Então, já partindo para as considerações finais, eu queria fazer alguns registros. Potunduva é um distrito interessante sob diversos aspectos históricos. É um dos lugares mais antigos de colonização do nosso estado. Ele vem da época das monções, né? A subida e a descida do rio, e o pessoal parava ali para descanso, né? O primeiro morador, ele tem uma história interessantíssima também, Antônio Dutra, vindo de Araraquara, e tem uma fantasia aí, que ele era fugitivo, para não ser preso, foi para Araraquara, e eu fui pesquisar essa história há alguns anos atrás. É uma história muito interessante, que precisa ser contada, né? Aliás, ele é visto como, né, subverteu a ordem, não é bem assim, né? Ele era um defensor dos direitos humanos, já vinha com essa bandeira de buscar a defesa dos direitos. A cidade tem 2 datas para comemorar, Marilda, uma de 28, que é quando a lei estadual cria, né, o distrito, e depois quando ela é incorporada ao município em 35, e aí esse 29/7. Eu acho que a gente devia de comemorar as 2 datas, viu, pastor? Uma é 13 de novembro e uma é 29/7. Eu já acho que tem que incluir as 2 no calendário, e a gente faz 2 festas, porque eu acho que merece as 2 festas. E 28 está chegando aí o centenário, a gente pode comemorar o centenário em 28 e depois em 35, sem problema nenhum. Enfim, é uma situação muito interessante, toda essa demanda. E eu quero fazer um registro
que para mim é o que mais importa em termos de exercício do mandato. 2 registros. O primeiro é o seguinte: nós estamos aqui, eu faço também menção e agradecimento à nossa diretora, Camila Rafaela, que está aqui ajudando e ajudando sempre de uma forma impecável. E aí o que acontece? Somos 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, né, ocupando essa audiência pública em posição de comando, em posição de destaque, e 5 homens. Então, nós temos uma audiência pública com paridade de gênero, com a representação da pele preta, professora. Mas, assim, ainda precisamos avançar, sem dúvida nenhuma, mas nós temos uma mulher preta entre nós, secretária entre nós, né? 2 vereadoras, uma secretária adjunta, que já foi secretária, que é o nosso balaustre da cultura, sim, e da cultura representada principalmente pela mulher, pela força da mulher, e uma diretora de casa, que está aqui há muito tempo, né? E fica conosco, porque ninguém recua nos elogios e no carinho e na gratidão a Camila. Então, nós estamos aqui com paridade. E esta casa, ela precisa, pastor, exatamente disso. Segunda questão que eu queria pontuar para encerrar, é que, como o nosso presidente sempre fala, esta casa é a casa do povo, é a casa da cidadania. E nós precisamos ouvir o povo, senão nós não conseguimos avançar. E o senhor trouxe uma questão que eu já me comprometo enquanto vereadora, mas tenho certeza que não vou vir sozinha nesse projeto. Os meus projetos eu gosto muito de passar o chapéu e ver quem vem junto, já na propositura, e isso é muito legal, porque o projeto não é para ser de um, o projeto tem que ser de um grupo, e é assim que fez agora o doutor Paulo com o Jefferson. Então nós precisamos trabalhar junto, mas eu já te adianto que vou apresentar, e é para as próximas sessões, um projeto de lei que assegure a presença de um morador do distrito de Potunduva em todos os conselhos, Eu fiz isso agora há pouco com a comissão nossa, assegurando a presença de um advogado em todos os conselhos, um membro da OAB. E nós vamos assegurar, através de um projeto que eu acredito que deva passar, e fica aqui um compromisso do meu mandato, da comissão e desta casa. A Rafaela está aqui, já está sinalizando, o Jefferson tenho certeza que vem conosco, o Márcio também. Então nós vamos assegurar, e aí, Marilda, vai de encontro a essa demanda, em todos os conselhos, um morador indicado. Aí nós vamos só precisar ver se pela associação de bairro, como vocês vão fazer essa indicação, mas um morador indicado da sociedade civil que resida no distrito e que possa colocar. Mas o que é muito legal, na maioria dos conselhos, nós também temos um advogado, mas quando nós fazemos isso por lei, nós não ficamos na dependência de um governo futuro, de um secretário futuro que não veja essa necessidade. Então, quando a gente inclui por lei, a gente não fica torcendo para termos bons gestores, a gente tem a possibilidade de progredir. Por gentileza, o senhor quer fazer uso da palavra? Pois não. Queria agradecer a disponibilidade, é muito importante mesmo, né? Porque é um braço que nós temos de debater assuntos, participar da construção da cidade, que seja uma cidade mais justa para todos. E com detalhe, normalmente são 2 vagas, um suplente e é o titular e o suplente. Normalmente, a gente fez isso no Conselho Econômico, né? De Ação e Desenvolvimento Econômico. O titular é de Potunduva e o suplente é dos outros distritos, Pouso Alegre e Via Ribeiro, porque aí abrange toda as cidades. Potunduva é o titular por questão de quantidade de pessoas, né? Mas sempre o suplente é um dos distritos irmãos aí também. Aí todos os distritos ficam representados. Olha como a gente constrói a cidadania, como a gente constrói a legislação com o diálogo, né? O vereador, ele não tem como alcançar as demandas. Um dia desses eu disse na tribuna que era muito difícil eu entender exatamente a demanda da mãe que usa a creche do sistema público, porque eu tinha rede de apoio e não precisei da creche.
E aí eu fui muito criticada porque eu disse que eu não precisei da creche. Mas, na realidade, a gente não vai nunca ter a dimensão de todas as demandas. E olha que interessante e que inclusivo, seguindo o exemplo de Antônio Dutra, né, nessa questão inclusiva. E, aliás, essa é uma pauta nossa, a inclusão, não? Essa é uma das nossas grandes bandeiras, trabalhar com a inclusão. Nós vamos elaborar esse projeto com bastante rapidez e é um compromisso nosso daqui da nossa casa. Eu tenho certeza que vai ser bem acolhido. Tenho esperança, fé, mas acredito que vai ser bem acolhido. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Pois não, claro. Gostaria de estar registrando a presença do Paulo Gatto, também que é morador do distrito de Potunduva, nessa audiência. E falando de Paulo Gatto, deixar claro aqui que nós convidamos o professor José Antônio Cavalcante, que é um dos historiadores que tem muito conhecimento sobre a história do distrito de Potunduva, porém ele está dando aula nesse momento, não teve como se ausentar das aulas para poder estar presente aqui. Lamentou muito a ausência, mas está torcendo e orando para que tudo dê certo aqui. E uma observação, falando-se aniversário do distrito de Potunduva, a gente não pode só resumir em festa nordestina. Lá tem outros eventos que acontecem com o apoio da comunidade, com projetos sociais, inclusive o David Turola, ele tem o Pedala Airosa, e a gente vê a dificuldade que ele tem de conseguir patrocínio para fazer esses eventos. Juntamente com o David tem o pessoal da cavalgada, que sempre está procurando a cultura para poder fazer a cavalgada. Então, nessa semana de aniversário, com esta lei sendo aprovada, as portas se abrem para que a prefeitura também possa investir nesses eventos e parar com esse trabalho que esse pessoal tem de querer fazer o bem e fazer festa para o nosso povo. Então é isso aí que vai ser muito importante também. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. E então, nada mais havendo, agradecendo muito a presença de todos, deixando a minha eterna gratidão, porque não tem outra palavra, para a generosidade do nosso presidente, para a maneira como ele coloca, meninas, as duas vereadoras da casa em evidência, porque ele sabe da importância da representatividade, e do mesmo modo, a generosidade do Rodrigo, né, nesse primeiro momento da CCJ, para que eu pudesse presidir, para que a gente possa ter, sim, porque para nós, isso até traz uma felicidade. A gente tem que ter vaidade e tem que ser feliz com as nossas conquistas, mas vai muito além de nós, para que as meninas vejam nós 5 aqui e entendam que esse espaço e qualquer espaço é de todas nós. Muito obrigada, TV Câmara também, desejando a todos um bom dia, dou por encerrada essa audiência pública.